Olá, pessoal. Vamos lá, né? Pois bem, na última aula, vocês chegaram até mineração, né? Eu vi que o professor trabalhou com vocês a questão do controle da coroa sobre o ouro, né? Assim, algumas questões de ordem mais geral acerca da mineração. A mineração, ela coloca a colonização do Brasil num outro patamar, né? Porque a economia agroexportadora, a economia açucareira, né, ela atendia aos interesses do mercado externo. O açúcar nós vendíamos... Tudo certo, né? É isso mesmo, né? Minas, né? Beleza. O açúcar nós vendíamos, o tabaco, o algodão. Mas e o ouro? Nós vamos vender o ouro? Não, o ouro não vai ser vendido. O ouro vai ser tributado. Então, o ouro, ele vai para fora a partir dos mecanismos de controle da metrópole. Captação, quinto real, né? As casas de fundição, a finta, que não deu muito certo, as 100 arrobas anuais e a derrama. Toda essa série de impostos, de tributos sobre o ouro, elas procuraram em alguma medida fazer com que a metrópole extraísse o máximo possível de ouro do Brasil, mas ela não poderia, de maneira alguma, impedir com que os colonos explorassem o ouro para si. Então a gente assiste, no século XVIII, com a mineração, um crescimento do mercado interno. Eu posso até dizer que o centro-oeste começa a ser colonizado aí, a partir do século XVIII. A partir do desbravamento do interior do território pela ação dos bandeirantes paulistas, nós temos a descoberta do ouro no final do século XVII, 1695, e isso vai gerar todo um processo de povoamento do interior do território, que levará à colonização, surgimento de vilas e a posterior elevação à condição de cidade dessas vilas. Então, quais são as consequências desse processo, além do crescimento do mercado interno? Eu vou ter o surgimento de uma sociedade mais urbana e mais flexível. Flexível porque eu posso constatar nela uma mobilidade social que eu não encontro na sociedade açucareira, por exemplo. O pobre conseguir um status de classe intermediária, as classes intermediárias enriquecerem, os escravos conquistarem sua liberdade por meio do sistema de alforria. É uma sociedade, então, com maior mobilidade, por isso que dizemos que ela é mais flexível. E é uma sociedade urbana, porque a dinâmica da vida cotidiana, ela se concentra nas cidades. Não é aquele universo rural, da plantation açucareira, dos engenhos. É um outro mundo. E esse mundo, ele tem uma localização. É Minas, é Goiás e Mato Grosso. Esse mundo leva a uma interiorização da colonização. Vai levar a fluxos migratórios para aquela região. Vai mudar um pouco a situação da colônia e vai despertar a ganância da coroa, porque obviamente era o que ela mais queria desde os tempos em que havia descoberto essas terras, era o ouro. Então esse século XVIII, como o século do ouro, ele vai ser muito intenso, e essa exploração também vai conhecer a sua fase de decadência, né? Bom, eu gostaria de fazer alguns apontamentos aqui sobre a Sociedade das Minas, falar um pouco sobre diamantes, e depois nós vamos encerrar a aula tratando sobre a crise do sistema colonial. Eu vou abordar com vocês, depois de fechar essa parte de mineração, ouro e diamantes, que ficou pela metade na aula anterior, eu vou trabalhar com vocês aspectos gerais da crise do sistema colonial. Basicamente eu vou falar sobre os reinados de Dom José I e Dona Maria I. E esse reinado de Dom José, ele é muito importante por conta de um ministro que ele teve, que foi o Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal. Então hoje nós vamos falar sobre Era Pombalina e vamos sintetizar aqui os aspectos mais relevantes ligados a
a essas reformas, beleza? Então vamos lá, né, pessoal? Olha só, essa sociedade das Minas. Então, ela é uma sociedade diversificada. Porque eu encontro dentro dela mineradores, advogados, padres, fazendeiros, burocratas, militares, sem falar de alguns pequenos trabalhadores rurais, artesãos e, evidentemente, muitos escravos. Então, ela é uma sociedade um pouco mais plural, se a gente for comparar com aquela sociedade açucareira, que era relativamente mais polarizada. Embora possamos constatar na sociedade açucareira a existência de alguns trabalhadores livres, mas há uma tendência a um predomínio de uma base escravocrata e uma camada de senhores de engenho a dominar. Bom, é uma sociedade urbana porque a vida social ela é concentrada nas cidades. As cidades são o espaço dos negócios, das festas religiosas. Isso chegou a ser a questão de prova, da última prova, né? A proibição do ingresso na região das Minas das ordens religiosas. Franciscanos, carmelitas, jesuítas. Por que o clero ficou proibido de entrar? Esse clero regular, esse clero das ordens. Primeiro porque essas ordens elas têm uma autonomia com relação à coroa. Embora houvesse um apoio da coroa portuguesa com relação à ação dos jesuítas no Brasil, eles tinham total independência para atuar aqui na colônia. O que eu quero dizer com isso? Que quem mandava nas missões eram eles. Então, porque a ordem dos jesuítas, como todas as ordens de monges, né, e o chamado clero regular, esse segmento da Igreja Católica que se fundamenta a partir de ordens com regras próprias. É diferente do clero secular, dos padres, dos bispos, dos papas. A Igreja Católica ela tem esses dois segmentos. Isso é uma divisão que se opera desde a Idade Média. Essas ordens monásticas, elas se subordinavam diretamente aos papas, lá em Roma, na Itália. Por mais que ela estivesse espalhada, por mais que elas estivessem espalhadas em colônias ultramarinas dos países ibéricos, a sua atuação nessas colônias, ela devia uma obediência direta aos papas e não aos reis do Estado português. Isso é resultado da relação que a igreja estabeleceu com o clero secular, os padres, os bispos. O que vigorava em Portugal e que depois foi transmitido para o Brasil, inclusive após a nossa independência, foi o chamado sistema de padroado real. Era o regime de padroado e beneplácito. Como é que funcionava isso? Igreja Católica se subordinava ao Estado, reconhecia a autoridade dos monarcas e o Estado sustentava a Igreja Católica. Isto acabou no final do século XIX com a bula Syllabus do Papa Pio IX, que reformou a Igreja e extinguiu esse sistema de padroado real.
Mas quem é que se subordinava à coroa, ao Estado? Eram os padres, os bispos. Inclusive os reis nomeavam bispos. E sustentavam a igreja. Os gastos da igreja era a responsabilidade da coroa. Quem é que não entrava nessa relação de subordinação com o Estado? As ordens. Jesuítas, franciscanos, beneditinos, carmelitas, etc, etc, etc. Estão entendendo? Existe uma diferença. Nós estamos falando de membros de uma mesma igreja, mas que se subordinam a poderes diferentes. Por isso que os jesuítas na América Ibérica, eles tinham total autonomia para fazer o que quisessem dentro de suas missões. Eles serão expulsos na aula de hoje pelo Marquês de Pombal, em 1759. Mas como é que eles vinham para cá com a autorização do rei? Lá? O rei, ele dá o consentimento, porque eles vão exercer um trabalho muito importante na evangelização. Então eles são um auxílio da coroa no sentido de ocupar o território e fazer com que o projeto de cristianização avance. Mas a sua atuação ela tem uma independência. Essa é a questão. O Marquês de Pombal, que vai expulsar essa galera, não era um cara nada religioso. Nós vamos entender isso mais para diante. Então, essas ordens, elas foram proibidas, primeiro porque tinham autonomia e isso seria um problema para o Estado controlar, e segundo porque nós temos notícias do envolvimento mesmo do clero com o contrabando de ouro. Né? Qual foi a consequência disso do ponto de vista social? Deixa eu destacar isso aqui, né? Do ponto de vista social, puxar uma setinha aqui. A proibição destas ordens religiosas, desse clero oficial, levou ao surgimento de associações leigas, né? As chamadas irmandades, né, ou ordens terceiras, que não são membros oficiais do clero, mas que se reuniam em torno de algum santo. Tem lá um padroeiro, tem algum santo para o qual há uma certa devoção, mas ela funciona mais como uma espécie de irmandade de ajuda mútua. Foi esse tipo de ordem que surgiu ali. Não é um clero oficial, né? As ordens terceiras, as chamadas ordens terceiras. Beleza? Bom, nós ainda estamos aqui, pessoal, tratando sobre aspectos da vida social no contexto da mineração, tudo bem? Outro ponto importante para se destacar, o crescimento do fenômeno da alforria. Então, a alforria, como vocês já sabem, é esta possibilidade do escravo poder pagar pela sua liberdade. Ele entrega ao Senhor aquilo que o Senhor um dia gastou para obtê-lo como um escravo seu, como uma propriedade sua. Por que a mineração possibilitou isso? Porque esses escravos estão num contato direto com a exploração do ouro. Então, isso permitia com que, em alguma medida, eles conseguissem esconder algo dessa produção, porque o controle era muito difícil. Com o passar do tempo, um escravo já cansado, já explorado, e entregar ao seu senhor um equivalente em ouro àquilo que foi pago pela sua vida, para o senhor, dono de escravos, é muito mais interessante pegar aquilo e se livrar de um escravo já velho, do que insistir em explorá-lo. É uma forma de libertação? Sim, mas não deixa de ter uma exploração ainda vinculada, né? Nós estamos diante de um contexto em que a expectativa de vida do escravo ela é bem reduzida, porque o trabalho ele é muito hostil, sobretudo a extração do ouro que se encontra encravado nas rochas no interior das minas. Porque existiam dois tipos de ouro, né? O ouro de aluvião, que era explorado a partir da técnica de faisqueira, né? Os bandeirantes paulistas que descobriram,
a luz do sol, ao bater na água, ela refletia em sua superfície o brilho do ouro. Então, intuitivamente, a hipótese do ouro, nessa área onde a água brilha, ele vem com um instrumento, que é uma bateia, uma espécie de uma tampa de uma panela, com um furo no meio, ele vai encher aquilo de água com pedras, a água vai sair pelo furo que tem no meio, e a olho nu ele vai conseguir visualizar as pepitas de ouro em meio ao cascalho. E aí ele consegue extrair. Esse ouro não é um ouro tão valorizado quanto aquele ouro que se encontra encravado nas rochas, no interior das minas, chamado de ouro de Beta. Esse é o ouro de aluvião, que também foi muito abundante na América Espanhola. A extração do ouro de Beta vai implicar um trabalho técnico mais específico, com fabricação de instrumentos de ferro. Os escravos que vieram para cá, que eram de origem banto, eles dominavam a metalurgia, eles produziam os seus próprios instrumentos. E com uma picareta, eles ficavam ali no interior da rocha procurando o veio de ouro. Conseguiram encontrar, e isso era preciso, né, uma espécie de uma lamparina para visualizar o ouro brilhando, e ele está num ambiente muito hostil, frio, água até os joelhos, água até a cintura, com uma picareta nas mãos. Então, uma simples pancada, bam, barulho estridente, ecoando dentro da mina. Muito alto. Imagina um botijão de gás vazio, aí você pega um martelo e bate nele. Dá para tentar imaginar? Dá para tentar imaginar, né? Esse é o som do escravo na mina. Agora imagina 30 escravos dentro de uma mina. O que vai acontecer com os tímpanos deles? Ele vai ficar surdo com o passar do tempo. E num ambiente muito escuro, para iluminar aquilo, o contraste da escuridão, escuridão com luz muito intensa nos olhos, ele vai ficar cego. Então, esses são, fora doenças pulmonares, por conta do problema do ambiente muito frio, a expectativa de vida do negro ela vai ser reduzida. E também vão morrer muito cedo. Então, isso vai levar a uma necessidade de importação cada vez maior. Não à toa o século XVIII, que é o século do ouro, ele vai ser o apogeu do tráfico negreiro para estas regiões, sobretudo para Minas. 70% da população de Minas, segunda metade do século XVIII, ela é de negros e mulatos. Né? Mais de 70%. Não à toa. Isto não é à toa. Né? Porque tem muito negro em Minas também. Por conta disso. Quer saber se teve escravidão pesada no estado? Avalie a população negra que tem lá. Sacou? Quanto mais presença negra, mais a escravidão foi pesada. Não tem como desvincular uma coisa da outra. Bom, para fechar esse tópico da sociedade das minas, ela cria, a mineração, ela produzia uma característica muito singular. Porque a escravidão no Brasil colonial ela vai estar muito associada ao sistema de plantation, à agroexportação. Mas eu tenho muita escravidão dentro de uma economia que não é agroexportadora. É mineração que predomina ali. Então, o que há de singular nessa história? Eu tenho um regime escravista, que sustentava uma economia de crescimento interno.
foram vários os caminhos do ouro. Uma parte deles ficou em Minas Gerais. Quem não conhece Ouro Preto, vá um dia. É belíssimo. Ir a Ouro Preto não é ir a uma cidade histórica, é ir ao século XVIII, pessoal. É belíssimo, eu fico muito impressionado, como eu tenho alunos que conhecem o Museu do Louvre, mas nunca foram a Ouro Preto. É triste isso, é triste demais. Mas tudo bem, não tem problema não, nunca é tarde. Bom, não sei, depois do incêndio do Museu Nacional, eu estou repensando, né, se nunca é tarde, né? Pode acontecer uma desgraça e a história se perde um dia, né? Então, é bom repensar. Você vai a Minas, você encontra igrejas com altares de arte barroca banhados a ouro. Várias igrejas. Né? Se a gente coloca num gráfico esse ciclo do ouro, ele faz uma espécie de curva de Gauss. Primeira metade do século XIX é o apogeu da exploração do ouro, do século XVIII. Segunda metade do século XVIII é o período de decadência. Então você visita as igrejas construídas na primeira metade, os altares, arte barroca banhada a ouro. Você visita as igrejas construídas na segunda metade, o ouro sumiu, é tinta. Existe a arte barroca, mas é tinta, porque já está numa fase de esgotamento. O que levou à decadência do ouro? O esgotamento, o fim da descoberta de novas minas. Foi muito ouro. Uma outra parte vai para o Rio, uma outra parte vai para Portugal. Joga no Google, Palácio Convento de Mafra. Tudo aquilo ali, um palácio que era um convento em Mafra, em Portugal. Tudo aquilo ali foi financiado pelo ouro brasileiro. E uma outra parte significativa vai parar na Inglaterra, em decorrência das relações de dependência econômica que Portugal tinha com a Inglaterra. Agora você imagina a quantidade de ouro que foi extraída desse país, hein? E se nada disso tivesse acontecido, hein? Quero chorar. Infelizmente, infelizmente, a história não se faz com si. Ela só trata do que foi. E o que foi, minha gente, foi um grande saque, uma grande extorsão. Né? Tudo bem, pessoal? Né? Quem é que fala assim? De quem é esse jargão? Tá ok, pessoal? Então, olha só. Complicado, cara, muito complicado. Né? Quando você vai estudando História do Brasil, você vai ficando muito indignado. Mas eu sempre digo aos alunos o seguinte, essa indignação ela não pode se reverter num rebaixamento pleno da nossa autoestima. Nós temos que estudar tudo o que fizeram conosco e retirar dali as forças para uma reconstrução da nossa história. Não podemos abraçar a síndrome de vira-lata. Tudo que vem de fora é melhor. Isso é síndrome de vira-lata, que tentaram impor no nosso espírito. Não podemos. Nós somos um país maravilhoso. E com todo esse saque colonial, nós ainda somos um país muito rico. Não tenho dúvida disso. Bom, vamos falar sobre os diamantes para avançar sobre a crise do sistema colonial. Os diamantes. É curioso isso, né? O brilho, a beleza do metal, da pedra preciosa, como isso mexeu com a economia, né? Com a história do capitalismo. Os astecas usavam ouro para fabricar adornos. Os indígenas da América pré-colombiana, né? Eles fabricavam argolas, alargadores para se enfeitar para os seus deuses. Esculpiam rostos, as imagens dos deuses e ficavam se furando. Moeda para eles era semente de cacau. Os espanhóis ficaram loucos quando encontraram aquilo. Né? Mataram todos, arrancaram esse ouro para transformar em moeda. Né? Derreter para transformar em moeda. Né? Curioso isso. Bom, eu vou fazer uma breve cronologia. Eu vou usar o preto, tá, gente? Porque a ponta aqui ela está muito desgastada.
1729, o que nós temos em 1729? Descoberta dos primeiros diamantes. É curioso pensar que, se com relação ao ouro, a coroa portuguesa exerceu um controle, mas ela permitiu aos colonos explorar com relativa liberdade o ouro para si. Vai ter quinto, vai ter captação, vamos instalar casas de fundição, o controle vai se intensificando com o passar do tempo. Nunca se negou aos colonos o direito de explorar o ouro. Com os diamantes a situação foi bem diferente. O valor dado aos diamantes pela coroa portuguesa foi muito maior. E ele virou um objeto de cobiça e monopólio exclusivo da coroa portuguesa. Para vocês terem ideia, entre 1729 e 1740, ainda havia ali uma certa possibilidade de se explorar esse diamante por parte de alguns colonos. O que predominou nesse tempo foi a cobrança do quinto real. O quinto ele foi instituído no século XVIII. 1618 já tem regimento na coroa portuguesa tratando sobre o quinto, como um imposto a ser cobrado sobre o ouro nas colônias, né? Então o quinto ele já foi criado antes da descoberta do ouro no Brasil, lá em Portugal, era parte do regimento português. Quando o diamante começou a ser explorado, a regra do quinto, 20% do peso total, reservado à coroa, foi aplicada a ele. Porém, entre 1740 e 1771, o que nós vamos ter aqui é o sistema de concessão e contrato. A coroa ela vai conceder o direito de exploração dos diamantes para apenas um indivíduo, o contratador, com o compromisso dele entregar uma parte dessa produção diamantífera para a coroa. E nesse tempo só existiram 2 contratadores, o João Fernandes, né, e Fernando Brant. João Fernandes Vieira foi o cara que casou com a Chica da Silva. Lembra da Chica da Silva? Uma escrava que ele se apaixonou por ela e ele fez tudo por ela, né? Comprou perucas coloridas, porque era a época as mulheres usavam perucas, né? Ela tinha coleção de perucas coloridas, né? Mandou construir um lago artificial para ela, com uma embarcação dentro. O cara foi completamente apaixonado por ela, né? Jorge Ben tem uma música, né, que conta toda essa história, muito interessante. Foi o João Fernandes, o contratador, né? Então, qual é a ideia da concessão, do sistema de concessão e contrato que vigorou de 1740 a 1771? Foi um único contratador a explorar o diamante e entregar uma parte da produção à coroa. Vou apagar aqui, tá, gente? Bom, em 1771, esse sistema acaba. Acabam os contratadores, que ao longo da história foram 2. Né?
o que a gente vai ter aqui é o estabelecimento do monopólio real, direto. A coroa não vai aceitar mediadores, ela vai criar um sistema de extração direta dos diamantes. O distrito diamantino, em Cerro Frio, a região de Diamantina, hoje cidade de Diamantina, são as localidades de concentração de exploração de diamantes. É interessante mencionar aqui a questão do Marquês de Pombal. Eu vou falar muito dele já já. Marquês de Pombal foi ministro de Dom José I. Dom José I foi avô de Dom João VI. Dom José I governou de 1750 a 1777. E nesse período, Sebastião José de Carvalho e Melo foi o seu ministro. E ele fez muitas reformas importantes que afetaram o Brasil. Mas aqui no contexto da exploração dos diamantes, é importante frisar que a extração ela ficou limitada ao distrito diamantino. Que havia sido criado em 1734. Então, se concentra a extração de diamantes nessa região. E ninguém conseguia entrar, era uma política de muita repressão e de controle muito mais violenta do que aquilo que se conhecia com relação ao ouro até então. Bom, pessoal, até aqui falamos de mineração. Falamos de ouro, falamos de diamantes. Na próxima semana, o Sormani vai entrar na crise do sistema colonial com foco nos movimentos emancipacionistas. Inconfidência Mineira, Conjuração do Rio de Janeiro, Conjuração Baiana, as conspirações que antecedem a nossa independência. Que, na verdade, alguns desses movimentos sequer aconteceram. Foram planos. Ficaram no campo da conspiração. Isso aí tá lá já é mais uma revolta nativista. Qual a diferença de revolta nativista para revolta emancipacionista? As revoltas nativistas, eu não sei como é que ele está preparando, porque normalmente ele dá um bloco com tudo. Ele fala das nativistas e depois das emancipacionistas. E normalmente ele faz assim, ele tem um esquema próprio para dar o curso. O Sormani Fernandes. Entendeu, pessoal? E aí, o que acontece? Eu não sei se ele vai dar esse combo. Talvez ele dê esse combo todo. Se não me engano, acho que ele fez assim no ano passado. Mas o que acontece? Antes de tratar dessas revoltas, nós precisamos entender um pouco da conjuntura externa. A Inconfidência Mineira foi influenciada pelo iluminismo e liberalismo. O que significa isso? Que diabos é iluminismo? Que diabos é liberalismo, né? Então, foi influenciada pela independência dos Estados Unidos, pela Revolução Francesa. Qual é o significado desses acontecimentos no contexto dessas revoltas? Como elas se inspiram nesses movimentos? Então, eu vou tentar passar brevemente por esses movimentos hoje, por essa conjuntura, mas sempre a partir da perspectiva metrópole e colônia. Sempre a partir da perspectiva da história do Brasil. Não ficarei dando aula de história geral, não se preocupem. Vou me concentrar nos reflexos desses acontecimentos aqui dentro, tentando ser o mais objetivo possível. Então, veja bem, antes de falarmos dos reinados de Dom José, em que abordarei Pombal e Dona Maria I, que já é o pano de fundo que levará a esses movimentos emancipacionistas, algumas palavras sobre a crise do antigo regime. Pessoal, nós chamamos de antigo regime as monarquias absolutistas, uma forma de governo que já não existe mais no mundo. Existem monarquias no mundo hoje? Existem.
A Espanha, a Holanda, a Bélgica, a Suécia, não é? A Dinamarca, a Inglaterra. Só que essas monarquias, elas são monarquias constitucionais. Esses reis nada mais são do que chefes de Estado. Quem exerce o governo, quem é o chefe de governo, quem é o chefe do poder executivo, nestas monarquias, são os primeiros ministros. E eles são eleitos pelos parlamentos. E os parlamentos, por sua vez, são eleitos pelo povo. Os parlamentos são os poderes legislativos. E seus membros são eleitos pelo voto popular. Popular é uma coisa muito recente, viu, na história. Mas veja, conquistar isso foi algo que se deu no contexto da crise do Antigo Regime. Tirar o poder dos reis e transferir para os parlamentos foi resultado de processos revolucionários, que por sua vez resultaram de um certo amadurecimento intelectual da burguesia e das sociedades modernas. Elas acordaram para um fato de que era minimamente absurdo acreditar que um rei poderia fazer a lei que ele quisesse e tivesse o poder de vida e de morte sobre os membros de uma sociedade, simplesmente porque Deus o quis. Começaram a aparecer pensadores a questionar esta ordem, a apontar o fato de que ela simplesmente não tinha uma fundamentação racional. Ela era um delírio impregnado de misticismo e de valores religiosos, que precisava acabar. Noutras palavras, o fim do Antigo Regime, o fim do absolutismo, também foi o nascimento do Estado laico na história. Foi o nascimento de um sistema de leis fundamentado em pensamento racional. Foi a separação entre igreja e Estado. Nós somos consequência disso. A nossa Constituição ela é resultado disso. Se você vai ler a Constituição, ela está impregnada de valores iluministas. E veja, eu não estou fazendo aqui uma apologia ao iluminismo, eu estou constatando um fato. Né? Defender o iluminismo, porque ele também tem as suas críticas. Né? A bomba atômica foi feita em nome da razão. E aí? Olha onde esse culto à razão foi parar. Fabricou armas, fabricou bombas. Trouxe desgraça para o mundo também. Então, precisamos de questionar essa razão. Né? Mas, enfim, no quadro geral, tiveram seus ganhos. Deixa eu tentar apontar para vocês aqui alguns aspectos. Primeiro ponto, a gente precisa entender o seguinte. O que é o iluminismo? O iluminismo é um movimento intelectual que surgiu no final do século XVII na Inglaterra e se espalhou pela Europa ao longo do século XVIII. Se eu fosse fazer uma geografia do pensamento iluminista para vocês, eu diria que as origens intelectuais dele estão na Inglaterra. Sabe por quê? Porque a Inglaterra foi a primeira monarquia da Europa a acabar com o absolutismo. Quando o absolutismo dominava toda a Europa, os ingleses acabaram com o poder dos seus reis. Eles praticamente inventaram a monarquia constitucional. E o primeiro pensador a dar uma justificativa para aquela forma de governo foi o que mais influenciou a burguesia europeia. Traduziram ele para várias línguas. Ele se chamava John Locke. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Locke vai ser o grande justificador dessa monarquia constitucional. E veja, olha a palavra, iluminismo, né? Iluminação. É como se o mundo estivesse vivendo uma era de obscurantismo e esses autores, com suas obras e suas ideias, estivessem a abrir pontos luminosos numa era de obscurantismo, dominada pelo dogmatismo, pelo fanatismo religioso, pela intolerância, por um acesso privilegiado à cultura e os livros e à educação. Veja,
Isto começa na Inglaterra com o pensamento do Locke em 1690, isso se espalha pela França. A França foi o terreno fértil dessas ideias. Lá pipocou um monte de gente, Denis Diderot, Jean d'Alembert, o Montesquieu, né, que se chamava na realidade Charles de Secondin, Barão de Montesquieu. E Montesquieu, o autor do Espírito das Leis, o autor que vai sistematizar da maneira mais madura a teoria da tripartição dos poderes. Aquele autor que a galera sai do curso de Direito sem ler, né? Tô brincando, galera, mas é verdade, né? A galera sai só ouvindo falar introdução à filosofia, mas olha o Espírito das Leis, né? Ninguém vai encarar, né? Mas eu entendo as necessidades de cada um. Mas isso é fato. Tô mentindo? Tô brincando, gente. Locke já falava em tripartição dos poderes, Montesquieu sistematiza isso no Espírito das Leis. Charles de Secondin, ele era um aristocrata com mentalidade burguesa moderna. Rousseau, que não era francês, nasceu em Genebra. Condorcet, são vários na França. Mas se eu fosse dizer para vocês onde é que está o ponto mais elevado desse movimento, ele não está na França. Ele está numa região que vai ser a futura Alemanha, a Prússia. Ele está no pensamento de um sujeito chamado Immanuel Kant. Kant vai ser o ponto mais elevado do iluminismo, ao escrever em 1781 a Crítica da Razão Pura. O cara transformou a história da filosofia moderna. Até hoje, o autor mais complexo. Pessoal, estou terminando uma segunda graduação. Estou terminando filosofia. Não houve curso que eu não tenha me deparado com Kant. Um belo dia, um aluno chegou a um professor e disse: nossa, professor, mas não tem uma matéria que a gente não lê Kant nesse curso de filosofia. Ele é um autor muito importante, né? O professor virou para ele e falou: você não está entendendo. Ele não é um autor muito importante. Ele é incontornável. Se você não atravessar o pensamento kantiano, você não vai entender o mundo contemporâneo, meu velho. Kant falou sobre direito, sobre ética, sobre relações internacionais, falou sobre tudo que vocês possam imaginar. E ele vai ser traduzido, ele vai ser lido por muita gente. Diogo Antônio Feijó, o regente liberal, era um leitor de Kant. Veremos isso no Império. O que essas ideias queriam dizer? É muito difícil, é um crime fazer isso com a história da filosofia moderna. Mas, enfim, não temos tempo e espaço para ficar divagando aqui. Eu posso traçar aqui alguns pontos gerais. Esse movimento, o iluminismo, eu vou colocar aqui iluminismo e eu vou colocar aqui uma barra já registrando a sua principal consequência, que é o liberalismo. Se houve um filho legítimo do movimento iluminista, esse filho foi o pensamento liberal. E o pensamento liberal, ele vai ser a filosofia, vai ser a visão de mundo, vai ser a alma do capitalismo e da burguesia. Qual é a doutrina ideológica do capitalismo? É o pensamento liberal. É o liberalismo político, é o liberalismo econômico. Então, o sistema capitalista, ele se afirmou como sistema econômico, mas ele teve os seus pensadores, os seus justificadores, os autores liberais. Locke foi o pai do liberalismo político. Adam Smith vai ser o pai do liberalismo econômico, mas eles não vão ser os únicos autores liberais na história. Eu vou traçar alguns pontos aqui desse pensamento. Primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar aqui. Veja bem, antes desse antigo regime, nós estamos tratando sobre o contexto externo. Isso vai afetar o Brasil em alguma maneira. Antes das monarquias caírem de vez na Europa, há um movimento intelectual de crítica a elas. Esse movimento de crítica é o iluminismo, é o liberalismo. Beleza? Então, primeiro ponto, o que a burguesia sentiu na Europa? E, pessoal, essas ideias elas vão chegar na América Latina, vão chegar no Brasil, elas vão fazer a cabeça das elites. A independência do Brasil ela vai seguir princípios liberais. Se você não entender o liberalismo, você não consegue entender o século XIX. Fica difícil de entender o Império. Se não se compreender o que é, ou pelo menos os traços mais básicos das ideias liberais. Primeiro, esse movimento, ele é produto de uma necessidade
de justificativa justificativas novas para a ordem política, ou seja, por que precisamos de ter um regime absolutista para nos governar? Esse pensamento ele nasce para justificar uma nova ordem social. Por que nós temos que ter uma sociedade estamentalizada? Primeiro estado, clero, segundo estado, a nobreza, terceiro estado, os não nobres. O que o capitalismo vai fazer? Ele vai substituir a sociedade de estamentos por uma sociedade de classes sociais. Classes altas, classes médias, classes baixas. E qual vai ser a diferença de uma sociedade de classes para uma sociedade de estamentos? É porque na sociedade de classes parte-se do princípio de uma possibilidade de mobilidade social. Não, no antigo regime europeu, você nasceu nobre, você vai morrer nobre. Você ainda vai transmitir pela via da herança o seu título de nobre aos seus filhos. Condes, marqueses, viscondes, duques. A burguesia vai atacar esta ordem social. Vai pregar uma igualdade perante a lei. Igualdade jurídica. Igualdade perante a lei. Não podemos confundir uma igualdade jurídica com uma igualdade social. Não é esse o discurso. Porque todas essas ideias, elas têm dono. Elas pertencem a uma classe social que está em ascensão, a burguesia. É uma classe endinheirada, é uma classe que tem posses, que tem propriedade. Então ela está começando a moldar o mundo de acordo com seus interesses. Ela está tentando se apropriar da marcha da história e dar à história novos rumos. Então é preciso acabar com o velho mundo do absolutismo, dos títulos de nobreza, do mercantilismo, da pompa das aristocracias, de catolicismo predominante, e substituí-lo por um novo mundo de sociedades de classes sociais, de capitalismo liberal, de Estado laico. É a virada do século XVIII para o século XIX. É o mundo da aristocracia perdendo espaço para o mundo da burguesia. O que vai acontecer? A burguesia vai triunfar na história. Depois da Revolução Industrial, depois da Revolução Francesa, depois das guerras napoleônicas, acabou. O mundo capitalista burguês liberal dominou a história. Ele sofreu oposições de seus adversários, os anarquistas, os socialistas, seus críticos. Mas ele triunfou, inclusive culturalmente. Chega para qualquer pobre e pergunta, qual é o seu sonho? Ele vai dizer, ser rico. Por que as pessoas jogam tanto na Mega Sena? Por que as pessoas sonham em ser milionárias? Isso aí, todo mundo pensa na grana, no champanhe, né? Moleque, se eu tivesse dinheiro, é o que eu mais escuto na rodoviária, né? Inclusive eu mesmo falo isso, né? Há uma ideia que se transformou em hegemônica. Isso é produto de um triunfo histórico, de uma classe, de um modelo econômico, de uma visão de mundo. Eu não estou fazendo apologia, defendendo nada, eu estou constatando um fato. E nós estamos aqui no momento crucial dessas transformações. Vou apagar aqui. Está muito rápido, pessoal? Ou está muito devagar? Bom, um dos pontos, e veja bem, até essa parte de Antigo Regime, eu estou tirando de um livro de História do Brasil, da bibliografia digital, está no Boris Fausto. Só estou acrescentando algumas coisas a mais, mas isso está vindo de lá. A questão do justnaturalismo. Veja bem, um dos tópicos centrais da ideologia liberal vai ser a defesa da ideia de que os indivíduos nascem como portadores de direitos naturais. Justnaturalismo é a teoria dos direitos naturais. Nós nascemos
com determinados direitos. Basicamente, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade, o direito à busca pela felicidade. São ideias novas. O bebê saiu do ventre da mãe, ele é portador desses direitos. Não é o Estado que dá a ele isso, nem a família, nem ninguém. Mas um bebê não tem consciência, evidentemente. Quando ele crescer e se transformar num sujeito consciente, dotado de sua razão, ele toma posse dessa noção de que cada um de nós nasce com determinados direitos. Qual é a função do governo comandando um Estado? Proteger os direitos naturais de cada um. Assegurar que a vida de cada um esteja protegida. Assegurar que cada um tenha liberdade de escolha religiosa, de trabalho, de livre manifestação do seu pensamento. Assegurar que cada um tenha a sua propriedade privada protegida, porque ela é produto do trabalho individual. E que com isso todos possam gozar da felicidade. Essa é a responsabilidade do governo. Mais nada. Proteger os direitos dos indivíduos. A ideologia liberal, o pensamento liberal, ele é muito individualista. Ele se centra sobretudo no indivíduo. Beleza. Se o governo não tem essa função de proteger os direitos naturais de cada um, ele deve ser destituído de sua função. Compreendem? Por isso que nós, ingleses, acabamos com o poder dos nossos reis. Veja, está subvertendo a ordem. O monarca está deixando de ser soberano. E quem passa a ser soberano? O povo. Povo burguesia, entenda-se nessa época. Aos poucos, a soberania, o poder de monopólio jurídico sobre as leis, vai sair das mãos dos reis e vai ser transferido para os parlamentos. E a sociedade vai exercer a sua soberania através do direito de representação nos parlamentos. Os parlamentos vão criar as melhores leis que tenham como finalidade a proteção dos nossos direitos individuais. E o governo é o nosso empregado e não o nosso chefe. Olha a subversão da ordem. Isso está no campo das ideias. Isso está em Locke. Os 2 tratados sobre o governo civil. Aí você fala, uai, professor, de onde que ele tirou essa ideia? Como é que alguém fala que nós nascemos com direitos e todo mundo acredita? Esse cara fumou um baseado, é? Nada disso. Sabe em quem ele se inspira? Na revolução científica do Isaac Newton. Newton desenvolveu a teoria da gravitação universal. E Locke foi um leitor de Newton. E ele percebeu que as leis de Newton, a teoria da gravitação universal, ele provou que o universo era regido por leis naturais. Qual foi a sacação do Locke? Se o universo é regido por leis naturais, a vida humana também deve ser pensada a partir de leis naturais. Daí a ideia de um justnaturalismo, de um direito natural, de um direito que seja da natureza humana. Ele vai se inspirar numa revolução que vem da física. Isso vai chegar no campo da economia, quando Adam Smith vai falar em leis naturais para o mercado, como a lei da oferta e da procura, por exemplo. Veja, a ciência, a política, a filosofia, a economia andando todas juntas nesse momento. A razão está triunfando sobre qualquer valor religioso na construção desses pensamentos. No futuro, eles serão criticados pelos seus adversários, obviamente. Mas aqui no momento, essas ideias estão nascendo como o que há de mais revolucionário na época. E elas vão influenciar a cabeça das elites coloniais. Uma outra questão é que nós temos... preto. A felicidade, ela é o desígnio da sociedade. A sociedade, ela caminha numa ideia de progresso a um fim. Que fim é esse? A sua felicidade. Isso é meio utópico também, mas é parte desse pensamento liberal. A felicidade dos indivíduos. Quanto mais indivíduos felizes tivermos, mais progresso aquela sociedade atingiu. E o que significa mais indivíduos felizes? Mais indivíduos com direito a trabalho, a liberdade, a segurança, álcool. Tô brincando.
Olha só, se chama Maldição da Sexta, né? Olha só. Como eu disse a vocês, é uma visão de mundo liberal, muito centrada no indivíduo. A história que mais inspirou os autores liberais foi uma ficção. As Aventuras de Robinson Crusoe, do Daniel Defoe. Essa obra foi escrita em 1711 e conta a história de um náufrago numa ilha supostamente localizada aqui no Brasil, em que ele, sozinho com a sua racionalidade, domina a natureza e civiliza um selvagem, Sexta-feira. Essa ficção de 1711 fez a cabeça dos autores liberais, como se todo mundo pudesse, com base nos seus próprios méritos, trabalhar e conseguir triunfar e enriquecer. É o exemplo ficcional de como o indivíduo pode dominar a natureza e o mundo. Peraí, mas ninguém ensinou o Robinson Crusoe a fazer as coisas? Ele aprendeu tudo sozinho no mundo? Essa é uma ficção da ideia liberal. Self-made man. É o mito do self-made man, desse homem autossuficiente, cara. Pô, nós aprendemos tudo, nós não estamos sozinhos. Pensa em você. Você está aqui, você usou uma pasta de dente que alguém trabalhou para fabricar. A roupa que você está usando, alguém trabalhou. O automóvel que te trouxe aqui, alguém abasteceu, alguém fabricou. Você está cheio de trabalho de outras pessoas que trocaram força de trabalho por salário para fazer com que você estivesse vestido, alimentado, se movimentando. Ou seja, todo mundo depende de todo mundo, cara. E o mito liberal cria uma sociedade de Robinson Crusoes, né? Bom, do ponto de vista da economia, para a gente encerrar esta parte, o liberalismo econômico ele vai ser muito enfático numa defesa pela não intervenção do Estado na economia. Você pode acrescentar aí entre parênteses que esta é a grande crítica ao mercantilismo. Porque o mercantilismo era um conjunto de práticas econômicas do antigo regime, do absolutismo, que visava a intervenção do Estado na economia, monopólios, tributos. Então, a burguesia ela não estava livre do ponto de vista do trabalho e do comércio no antigo regime, porque ela devia obediência e impostos cada vez mais elevados e absurdos a um Estado parasitário do seu trabalho, um Estado dominado por uma corte de aristocratas preguiçosos, que nada faziam. A burguesia vai ter um horror à aristocracia, porque ela vai ser associada a uma vida ociosa, a uma vida de privilégios, e realmente a aristocracia era uma frescura absoluta. Ela se sentia superior, os nobres. Você acha que o filho do nobre ia para uma escola? Claro que não, ele contratava filósofos para dentro do castelo dele ensinar seus filhos. Não se mistura. O aristocrata olha para o burguês e fala, esse é um ignorante, que ganhou dinheiro e acha que é alguma coisa. Ele não tem as condições subjetivas necessárias para entender o sentido da arte, o sentido da cultura, o sentido da educação. Né? Tinha até curso para aprender a andar com lencinho na mão na rua. Já viu aquele monte de louça e na mesa? Talher para isso, prato para isso, já viu isso? Isso é uma frescura aristocrática que a burguesia se apropriou da aristocracia, há muito tempo atrás. Uma vez eu fui de um casamento de um amigo meu, professor, lá em Goiânia, bairro Bueno, bairro Nobre lá e tal. Eu tava lá, eu falei, velho, eu como no prato Duralex e bebo no copo de requeijão. Traduz isso aqui para mim, meu filho, que eu sou filho de pobre, de operário. Ele, para de frescura, DJ. Educação refinada, aristocracia. E ela realmente se sentia uma classe superior. Ela dominava o mundo. Que mundo que ela dominava? O mundo da aristocracia. Nós não tivemos isso aqui. Porque a aristocracia que nasceu aqui, ela vai ter títulos que os imperadores vão dar a ela.
Visconde, depois Barão de Mauá, Barão do Rio Branco, Duque de Caxias. Esses títulos não eram hereditários. Não sei se tem a ver com a aula, mas teria como depois colocar uma hierarquia dos títulos? Não, ela só foi necessária no início da Idade Média. Depois eles se perderam. Não precisava mais, depois de um tempo, saber se um marquês era maior do que um conde ou um barão, porque os títulos, como ganharam uma certa hereditariedade, eles ganharam valor por si só. Na Idade Média isso era importante. Mas no mundo moderno, e nesse mundo aqui que nós estamos tratando, já não há mais esse sentido. Não importava. Era um título, pertencia à família, o brasão, sabe a história do brasão? Também está vinculado a esses valores. Bom, do ponto de vista econômico, a situação é essa. Por fim mesmo agora, para a gente avançar na crise do Antigo Regime, o direito de representação... Gente, esse ar tá ligado? Mas ele tá legal. Nossa, eu tô aqui fritando, cara. Dos indivíduos como fonte... Já mandou até ostentando um casaco aqui. Pois é. Não, aqui eu tô aqui suando, cara. Do exercício da soberania. Então, a ideia vai girar muito em torno disso. Criar um sistema de leis que defenda direitos individuais, tirar o poder da monarquia e transferir para os parlamentos, assegurar a liberdade de comércio como fundamento do desenvolvimento econômico dos países. Isso nada combinava com a monarquia absolutista que concentrava poder, uma sociedade de clérigos nobres e não nobres, de uma economia profundamente controlada pelo Estado e de uma igreja com muita influência cultural. Vocês entendem que são dois mundos que estão começando a se chocar? Tudo que está acontecendo e tudo que eu falei até aqui, por incrível que pareça, está acontecendo no papel. Quando essas ideias saltarem do papel, elas simplesmente vão fazer as revoluções acontecer. Sacou? É meio que teoria e prática se conjugando na mudança do mundo. Que mundo é esse? O mundo contemporâneo. O nosso mundo. Lembra do Renato Russo cantando em Geração Coca-Cola? Somos os filhos da revolução. Somos burgueses sem religião. Nós somos o futuro da nação. É que eu acho uma besteira, porque essa geração Coca-Cola não cuspiu o lixo de volta em cima de ninguém, né? Fez você tomar a Coca-Cola mesmo e pronto, e ponto final. Menos pior que a geração Nutella atualmente. A geração Nutella tá triste, velho. Nossa. Pois é, né? Será que seria a geração Nutella a evolução da geração Coca-Cola? Meu Deus, socorro. Quem serão os heróis da geração Nutella? Né? Felipe Neto, né? Coisas do gênero. Veja bem, olha só. Socorro, eu quero que o mundo acabe antes. Veja bem. Nossa senhora. Agora é com vocês! Não, esse aí me ofendeu. Veja bem, não pegou mal, galera. Foi mal, desculpa. Me empolguei aqui. Me empolguei desnecessariamente. Então, quando ele fala somos os filhos da Revolução, ele está se referindo a isso. A Revolução Francesa, a Revolução Industrial. É claro que nós estamos assim... O nosso cordão umbilical vai até ali. Né? Século XIX, XX vai moldar mais, né? O que nós somos. Nós já somos os filhos do século XX. Né? Bom... agora eu acho que a gente já pode falar sobre a crise do sistema colonial. Vocês entenderam, pessoal? Esses pontos? Fiquei pensando aqui, aristocracia, igreja e tal, quem sustentava a igreja na época era o governo, né? E convenhamos, uma boa parte da aristocracia fazia parte do governo, certo? E a igreja
sustentava desse dinheiro e repassava, olha, os aristocratas estão lá, então o povo, vocês se submetam, Isso. para sustentar lá e ficava nesse ciclo. Isso. A igreja justifica o poder absolutista e o poder absolutista sustenta a igreja. Essa separação, ela se deu a partir do final do século XIX com o Papa Pio IX, e tem a ver com o movimento ultramontano, e tem a ver com a Bula Syllabus. Esses nomes estranhos que estão aparecendo agora, eles vão aparecer com um pouco mais de clareza na aula de queda da monarquia. Porque esta reforma que foi feita pelo Papa Pio IX, ela entrou em choque com a questão da maçonaria e do envolvimento dela com a igreja. E tudo isso é sintetizado na chamada questão religiosa que leva à queda da monarquia. É claro que a questão religiosa não justifica a queda da monarquia. E ela nem deve ser tão supervalorizada assim. Mas somada à questão abolicionista, à questão militar, à questão republicana, ela engrossa o caldo, porque querendo ou não, a monarquia era católica, e quando a igreja deixa de apoiar o imperador, ele está perdendo um apoio importante, que é o apoio ideológico. Não vai ser a retirada do apoio da igreja que derrubará Dom Pedro II, mas ela ajuda a enfraquecer um pouco, compreende? E essa questão, ela aparece no final do XIX. Antes disso, nós chamamos isso de sistema de padroado e beneplácito. Até que os papas foram coniventes com isso por muito tempo. Então, por exemplo, o monarca, ele vai nomear um bispo. O papado dá o ok. O papa, ele emite uma bula, né? Ela vai valer na igreja do meu país? O imperador é quem diz que sim. Essa validação do imperador sobre as bulas é chamada de beneplácito real. Esse sistema, então, é um sistema de padroado e beneplácito. E aí elas acabavam estando juntas, né? E essa galera aqui criticou demais tudo isso. Porque quem é que vai dizer que foi Deus quem quis que o monarca governasse por tantos anos? É a igreja. Olha a frase do Denis Diderot. O mundo, foi um filósofo francês do iluminismo. O mundo só será verdadeiramente livre e feliz quando o último rei for enforcado nas tripas do último papa. Isso, eu prefiro não me posicionar. Mas se hoje nos choca, imagine no século XVIII. Tenso demais, é muito tenso. Avançando. Não dá, assim, não há tempo. Olha só, 8h12, cara. 8h12, não tem tempo, cara. Pingando até o último resquício da mais-valia na sexta-feira à noite, né? Galera, bom, por que eu falei de crise do antigo regime? Porque a crise do antigo regime, ela vai abalar o sistema colonial. A crise do antigo regime é a crise do sistema colonial. O fim do absolutismo vai ser o fim das colônias. Porque quem colonizava a América Ibérica eram monarquias absolutistas. E quando eu tenho uma decadência das metrópoles, a decadência política daquela ordem econômica e social, automaticamente eu vou ter também a decadência do sistema. Ele vai ficar incompatível com uma era de livre mercado, de livre pensamento, de liberdade. A independência do Brasil, a independência da América Latina, ela foi toda inspirada nessas ideias. Eu fiquei gastando algum tempo em cima delas, não foi à toa. E se eu levei um tempo é porque elas não são tão simples assim de serem explicadas. Eu espero que eu tenha me feito entender para vocês. Mas foi uma verdadeira mutilação, né? Eu fui nos pontos mais fundamentais, naquilo que nos interessa. Talvez daqui para frente comece a ficar um pouco mais compreensível quando vocês ouvirem falar em iluminismo, em liberalismo, no contexto da história do Brasil. Mas a gente vai estar sempre voltando a essas ideias para aquilo que é necessário. Bom, para falar sobre a crise do sistema colonial, é preciso, antes de qualquer coisa, falar sobre a situação de Portugal no século XVIII.
Então, indo direto ao ponto, qual é a situação de Portugal no século XVIII? Indo direto ao ponto, Portugal é uma potência decadente. Como pode uma potência ser decadente? Ela é dona de um império colonial, mas ela não consegue sustentar esse império. Por quê? Explico. Porque ela se transformou num país que tem uma dependência econômica mútua. Que adianta ter a maior colônia do mundo na América do Sul, colônias na África, na Ásia, na Oceania, e não conseguir exercer um controle efetivo e não conseguir extrair desse império colonial os recursos suficientes para te transformar numa potência? De fato. A parte mais engraçada é ter que fugir do país. Não, isso aí vai ser o... Se bem que a fuga da família real, ela vai ter alguns méritos a Dom João, que serão dados a Dom João. Mas veja bem, para e pensa. Quem tinha as maiores colônias do mundo? Portugal e Espanha. E a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra. Sacou? Veja bem, isso tem a ver com o fato de Portugal e Espanha serem monarquias absolutistas, dominadas por aristocracias parasitárias do Estado. O que lhes faltou? Burguesias esclarecidas que pudessem desencadear processos revolucionários e assumir a marcha da história, modernizando seus países. Convenhamos que até hoje são os países mais pobres da Europa ocidental, né? Crises lá terríveis, né? Em alguma medida, a história vai gerando consequências de longa duração, né? É uma coisa que ela nos ensina. Por que uma potência decadente? É um paradoxo isso, né? Porque é um país que tem uma dependência no século XVIII, tá, gente? Uma dependência econômica do Brasil e da Inglaterra. Perfeito? Do Brasil e da Inglaterra. Ele depende do Brasil para pagar suas dívidas com a Inglaterra. É nesse sentido que tem um império colonial, mas é endividado. A sua decadência vem do seu endividamento. Vem da sua dependência econômica, de ter de explorar uma colônia, seja usando o dinheiro do açúcar, do tabaco, do algodão, seja usando os impostos que incidem sobre o ouro, para pagar suas dívidas com a Inglaterra. O exemplo maior já foi dado aqui em sala, o Tratado de Methuen, o Tratado de Panos e Vinhos, lembra dele? O Tratado de Methuen de 1703, ele é a expressão dessa relação de dependência econômica. Portugal exportando vinho do Porto para a Inglaterra, Inglaterra exportando tecidos para Portugal, e Portugal mais comprando tecidos do que vendendo vinhos, mais gastando do que arrecadando, criando uma balança comercial deficitária e tendo que recorrer ao ouro do Brasil para equilibrar o déficit de suas contas. Tá claro isso? É aí que o nosso ouro acaba indo parar na Inglaterra para financiar a Revolução Industrial no futuro. É aí que o Brasil se transforma numa peça-chave do sistema capitalista internacional. Não foi só vendendo gêneros primários para Portugal revender para holandeses e outros países, para adoçar o sabor dessa galera. Foi também com o seu ouro tributado que pela via portuguesa foi parar no bolso dos engenheiros escoceses que pensaram a máquina a vapor. Bom, e aí diante desse quadro, vai aparecer no reinado de Dom José I um ministro que vai tentar encontrar meios para libertar Portugal desse paradoxo, para libertar Portugal dessa relação de dependência, para tentar fazer de Portugal uma potência. Ele se chamava Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal. E ele foi uma figura que viveu toda a atmosfera dessas ideias iluministas e liberais. Ele não tem nada a ver com catolicismo, com droga. Ele não tem nada a ver com
conservadorismo do antigo regime, embora ele tenha a ver com absolutismo, porque ele foi o ministro-chave de um monarca absolutista. Mas acontece que as reformas do Marquês de Pombal, elas procuraram modernizar Portugal, inspirando-se em alguns pontos dessas ideias. E ele não foi o único a fazer isso na Europa. No tempo de Pombal, apareceram alguns monarcas na Europa que se inspiraram em algumas ideias do iluminismo e do liberalismo como uma estratégia de tentar modernizar seus estados e, ao fazer isso, impor alguns freios aos anseios da burguesia revolucionária. Qual era a ideia? Bom, somos monarcas absolutistas. Se nós nos inspirarmos nessas ideias, pelo menos em algumas delas, e reformarmos nossa monarquia, sem abrir mão do nosso poder, quem sabe a burguesia não se contenta com essas reformas. Esse tipo de estratégia ficou conhecido na história pelo nome de despotismo esclarecido. Já ouviram falar disso? O despotismo esclarecido seria um absolutismo iluminado. Seriam monarquias absolutistas que se inspiraram em ideias do iluminismo e do liberalismo para tentar se reformar, sem necessariamente abrir mão dos seus poderes. Catarina, na Rússia, Frederico II, na Prússia, Dom José I, em Portugal. Mas quem é que faz do reinado de Dom José uma mudança a ponto dele se aproximar de um despotismo esclarecido? Marquês de Pombal. O despotismo esclarecido vai representar, portanto, uma tentativa de modernização de Portugal. Porque nós estamos focados em Portugal. Vou apagar aqui. É um liberalismo. São aspectos. Vamos tentar ilustrar isso de maneira mais exemplar. Um déspota esclarecido era um monarca que liberava liberdade de imprensa. Ele permitia que a imprensa o criticasse. Era um monarca que investia em ciência e cultura. Frederico II, na Prússia, ele recebeu o filósofo Voltaire. Como Catarina, na Rússia também. Frederico II fundou a Academia de Ciências de Berlim. A Prússia é a futura Alemanha. O Pombal, o que ele fez lá em Portugal, em termos de reformas mais liberais? Ele fez um negócio muito importante. Ele acabou com a discriminação que existia até um momento entre cristãos novos e cristãos velhos. Os cristãos novos eram os judeus que eram obrigados a se converter ao cristianismo, ao catolicismo, e publicamente eram católicos, mas ali na esfera privada ficavam professando sua fé judaica. Todo mundo sabia quem era cristão novo em Portugal. Os cristãos novos eram proibidos de ocuparem cargos na administração pública, cheios de restrições para o mundo dos negócios. Ele acabou com isso, acabou essa discriminação. Tolerância religiosa é uma das bandeiras do iluminismo. Ele permitiu com que os jesuítas aqui, ele odiava os jesuítas. Ele acabou com esse negócio de jesuítas querer ficar civilizando o índio. Vamos transformar a política indigenista da colônia em algo do Estado. Ele tentou trabalhar no sentido de reformar o Estado, caminhando para um caráter mais laicizante, compreende? Mas o nosso foco aqui, como é Brasil, serão as reformas do Pombal para a colônia. Porque se ele quer modernizar Portugal, se ele quer acabar com a dependência econômica que Portugal tem da Inglaterra, ele precisa levantar recursos. E esses recursos precisam vir de algum lugar. Que lugar é esse? O Brasil. Então eu vou focar aqui nas reformas do Pombal para a colônia.
Porque é nesse sentido que elas nos afetam. Sacou? Obrigado. Nada, que isso, gente. Tá, e aí, o reinado de Dom José I. Pessoal, vou parar, são 8h24. Eu vou parar 8h30 em ponto. Quando a gente voltar, eu vou continuar e depois eu separo os minutos finais para corrigir o simulado, beleza? Igual eu fiz da última vez. Pode ser? Fechou? Então, o reinado de Dom José I, eu posso identificá-lo como a Era Pombalina. Chama? Oi? Por que todo mundo era dom? Cara, isso aí é costume das monarquias. Tradição da monarquia, cara. Posso ver isso depois, mas é só uma curiosidade. Veja. Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo. Ele foi um ministro de Dom José. Então, vamos colocar aqui, associado diretamente ao seu nome. Ele atuou no governo enquanto Dom José foi rei de Portugal. Marquês de Pombal, ele ampliou a centralização administrativa do Estado português com relação à colônia. Ele aumentou impostos, ele fez isso tanto em Portugal quanto no Brasil, ou seja, nem tudo é liberal, né? Porque para um liberal, um aumento de impostos significa um Estado mais forte. Então, aquilo que não era relevante para o fortalecimento do Estado, as propostas do liberalismo e do iluminismo que não eram interessantes para o fortalecimento do Estado, elas não foram adotadas pelos déspotas esclarecidos. E ele procurou, sobretudo, ele tentou limitar a influência da Inglaterra. Tá começando a ficar claro, pessoal, o porquê disso tudo? É claro que ele também foi movido por uma outra questão. Houve uma tragédia quando ele estava como ministro de Dom José. Houve um terremoto em Lisboa. Mas foi muito sério isso. Esse terremoto, pessoal, ele aconteceu. E depois rolou um tsunami ainda. Em 1755. Portugal tinha mais ou menos 200 mil habitantes. Morreram 30 mil pessoas. Foi uma tragédia. Lisboa foi destruída. E aí, ele foi muito pragmático nesse sentido. Enterrar os mortos e cuidar dos vivos. Vamos reconstruir a cidade. Então, além dessas necessidades geopolíticas de tentar se libertar do domínio econômico inglês, havia essa outra necessidade que era a de reconstruir Lisboa, devido à tragédia do terremoto de 1755. O Voltaire, filósofo francês, tem um texto, uma prosa poética muito bonita sobre o terremoto de Lisboa, onde ele trata da indiferença dos europeus com relação à desgraça de um país próximo. E aí, galera, o que vai acontecer? Ele vai, então, fazer reformas. As reformas pombalinas.
Mas estas reformas que foram administrativas, que tiveram relações econômicas por intensificar o mercantilismo, e também reformas ligadas à questão indígena na América Portuguesa, nós iremos tratar depois dos comerciais. Intervalo, galera. Intervalo. Recreio, né?